Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Cadê os irmãos aí? Vamos dar like, já está conosco já. Nosso irmão Rubens. Deus abençoe, os irmãos estão deixando o like aí. Muito obrigado mesmo. Olha, irmãos, hoje temos muita informação aqui, viu? Muita notícia chegando. E eu já vou mostrar para vocês algumas notícias aqui. Olha, o saldo lá, irmãos, é pior do que eu imaginava, viu? Já temos aqui uma informação aqui tenebrosa, olha. Terremoto na Colômbia, mortes chegam a 254, mais de 3 mil estão desaparecidos. Muito bom, provavelmente, desses 3 mil, a maioria deve ter partido para a eternidade, irmãos. Algo muito sério, esse terremoto ali na Colômbia. Eu vou trazer aqui mais evidências, né, desse terremoto. Existem muitas coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Aí a gente vai tentar aqui, de alguma forma, olhar com vocês, um olhar profético, evidentemente, para nós podermos compreender como as profecias estão aceleradas, irmãos, muito aceleradas. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns vídeos. Os irmãos que chegarem, deixem um like, por gentileza, é importantíssimo. Hoje não foi possível fazer a live nem de 2, nem de 4. O horário que deu para chegar foi agora, de 6 horas, 6h20, né, já. Mas eu creio que até lá nós vamos desdobrar. É isso aí, irmão Rubem. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Rubem, pelo apoio. Os irmãos que chegarem, deixem um like. É importantíssimo que vocês deixem um like. O algoritmo segura os 10, 15 primeiros minutos de live. Então, é importante que os irmãos destravem aí esses poucos minutos para a gente poder destravar o algoritmo aqui, tá bom? Vamos lá. Olha, a matéria fala o seguinte, irmãos. O terremoto já ceifou aí provavelmente 254 vítimas, já foram ceifadas. Olha aqui, o Infomone fala aqui também, né? 250 pessoas, das autoridades. A Reuters também está falando aí de um número bastante alto, né? E a coisa só tende a piorar. Deixa eu até colocar aqui a Reuters, que ela fala aqui, né? O número é esse mesmo, irmãos. Socorristas estão fazendo ali, estão salvando as vidas, tentando salvar o máximo de pessoas. E olha aqui. Olha, teve aqui uma mulher que ficou aí 24 horas depois foi resgatada com vida. Glória a Deus por isso, né? Então, não só de mal notícia, a gente vive aqui, mas de boas notícias também. E aqui nós temos. Olha aqui. E tem outras notícias também que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu só avançar aqui com os irmãos. Eu vou falar com vocês aqui de um assunto, né? Apareceu um objeto não identificado. Vamos lá. Vamos começar a live. Eu quero falar sobre um objeto não identificado que apareceu lá na Colômbia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Extraño que después del temblor de tierra, puntico, mas olha aí, irmãos, apareceu um objeto não identificado lá na Colômbia, logo após o terremoto. As pessoas filmaram ali, ó, objeto não identificado, uma esfera, como fosse uma esfera. Deixa eu colocar aqui o áudio.
Miren, Tá em miren lo que espanhol, né? aparece. Castelhano. Ese puntico que ven por allá, lo tomé con la cámara. Ese puntico que ven por allá, miren. Olha isso. Ese puntico que se ve por allá, por allá, por allá, por allá. Dalo allá. Dan ese puntico allá. Ese puntico que se ve por allá. Voy a acercarlo a ver hasta dónde me da. Ese Olha puntico, isso. mírenlo. Miren esse puntico. Opa, téngame acá. Deus abençoe, irmã Edna. Miren esse puntico. Pai do Senhor, meus irmãos. A irmã Edna apareceu aí. Irmãos, vão deixando o like para ajudar aqui o canal. Olha isso, irmãos. Que Voy a objeto acercarlo a estranho ver hasta dónde me da. apareceu ali Ese puntico, mírenlo. Miren ese puntico. na Colômbia, Opa, logo téngame acá. após Miren o ese terremoto. puntico. Entonces, Eu tinha no colocado recuerdo el aqui algumas profesor que me dijo informações que de por la sobre mañana había visto esos a arte punticos en el para cielo. vocês. Yo, muy curioso, me vine, le tomé la fotografía con este lente y mire lo que aparece. Mire lo que aparece Vou tan colocar aqui, tem outra extraño, hombre, matéria aqui que mira. fala sobre Yo no sé, geoengenharia, para los que creen, para los que no a creen, ya ustedes manipulação do dirán clima, que né? es. Muy extraño, mira. Muy, muy extraño. Deixa eu colocar aqui, peraí, viu, gente? Tem tudo a ver com esse cenário aí. Tudo a ver com essas informações aí. Deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente avançar. Bom, deixa eu voltar aí e a gente tratar sobre esse assunto aqui, sobre esse episódio aí Me que puse a ocorreu tomarle na foto a eso Colômbia con la ontem. cámara. Foi Y mire lo registrado. que aparece. Deixa eu colocar aqui. Oiga, Foi registrado ontem, irmãos, a identificação desse objeto. Deus abençoe, irmão Sandra Brandão. Foi identificado ontem um objeto não identificado logo após o terremoto. Deus abençoe, irmã Leila Neves, bem-vinda. Os irmãos, deixem um like aí, por gentileza. Então, veja, irmãos, logo após muito obrigado, Alda, pelo like. Deus abençoe, seja bem-vinda. Logo após o ocorrido do terremoto, foi registrado por moradores esse objeto não identificado no céu. Irmãos, veja como a coisa está, né? Nós estamos diante de um cenário onde nos mostra os sinais da volta de Cristo em todas as esferas, sinais no céu, sinais na terra. Amanhã, né? Amanhã, 12 de agosto, haverá os eventos astronômicos. E o negócio está sério, irmãos. O negócio está sério, 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 sério mesmo. E eles estão trabalhando forte, irmãos, com essa questão. Essa questão de geoengenharia, manipulação do clima. Há uma interferência humana forte aí, viu, irmãos? Forte, mas forte mesmo. Eu fico assim, boca aberta, porque eu vi uma matéria que falava mais ou menos sobre coisa assim, né? Deixa eu ver aqui essa matéria. Deixa eu colocar aqui para você, só para corroborar com esse vídeo que a gente colocou agora. Vou colocar mais uma vez aqui. Deus abençoe, irmã Eris Rodrigues. Eris Rodrigues. Deus te abençoe, meu irmão. Bem-vindo. A irmã falou que, como não vejo notificação, acabo vendo depois, mas cheguei agora. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. É assim mesmo, o YouTube ele segura, irmãos, os 15, 20 minutos de live, né? Às vezes até meia hora de live o YouTube segura, não notifica, né? Oculta a live, por causa de assuntos como esse aqui, né? Que eu tô falando, né? Um avistamento de um OVNI na Colômbia logo após o terremoto. Eu pergunto para vocês, o que será que está por trás desse terremoto? Nós sabemos que isso vai além, né, da nossa imaginação, né? Mas que nós sabemos que tem a mão de Deus, a permissão, eu vejo isso como uma permissão divina, e vejo também a intervenção da elite globalista com seu plano maquiavélico de redução populacional e da guerra
que é chamada Guerra do Clima, né, irmãos? Já foi tratado isso aqui em várias lives. Então você veja, muita coincidência, né? Logo após o terremoto, um avistamento desse. Mas é muito estranho, né? Muito estranho o que está acontecendo nos países, no mundo inteiro, nas nações. Eu fico assim pensando, meu Deus, aonde iremos chegar? Lembra que o Mourão, o general Mourão, os irmãos lembram do general Mourão? O general Mourão fez algumas afirmações um tempo atrás. Olha isso aqui. Essa será a grande guerra agora. Pai do Senhor, irmã Magda, bem-vinda. Irmão Valentino, Deus te abençoe, vaso. Os irmãos deixem um like aí, por gentileza. Estou tratando aqui do assunto, irmãos, os irmãos estão chegando agora. Estou tratando do assunto que ocorreu na Colômbia, aquele mega terremoto ontem, e logo após houve um avistamento. E isso, irmãos, nos traz a ideia de que realmente há uma manipulação humana nesse contexto inteiro. Nós sabemos que está sendo movimentado. Eu não sei se vocês viram, né? Até na revista The Economist tinha ali um tremor de terra que estava sendo manipulado por satélites. Então, assim, eu não duvido do que está acontecendo, do que vai vir a acontecer. Mas olha, esse vídeo do Mourão voltou a repercutir nas redes sociais logo após o terremoto na Colômbia, mostrando realmente sobre uma possível... Nós podemos estar em uma guerra climática. Né? Porque você veja, logo após o presidente da Colômbia ser eleito, ele toma posse num dia, no outro dia vem esse mega terremoto. Muito estranho, né, irmãos? Olha aqui. Do século XXI. Essa será a grande... São as guerras. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eles estão mexendo no tempo, varão. Eles têm uma base na Alasca, meu irmão. Preparada para mudança climática, mano. Os objetivos da Agenda 2030 da ONU, o 13º objetivo, que é curiosamente o que tem o olho, né, que representa o olho que tudo vê, ele fala sobre o controle climático, as mudanças climáticas, né? Máquina capaz de provocar isso. Tipo, apertou um botão, ligou a bagaça e pronto. Terra treme, o céu escurece. Ventos fortíssimos começam a soprar do nada. Perturbador, certo? Isso seria o HAARP, uma máquina do juízo final. Um sistema tecnológico que ninguém entende como funciona, mas que alteraria o clima em nível de regiões inteiras. Um projeto tão secreto do governo dos Estados Unidos que todo mundo comenta. Veja aí, irmãos. É uma realidade, né, irmãos? Deus abençoe, irmã Carmen. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado por estar conosco. Faz tempo que eu não vejo a irmã Carmen por aqui. Faz falta, irmã Carmen. Deus te abençoe pelo apoio. Olha aqui, irmãos. Eu não sei se vocês viram. Eu vou trazer um outro vídeo agora para vocês. É importantíssimo, irmãos. Um vídeo importantíssimo. Olha aqui. Eu não sei se vocês estão atentos aí, mas eu trouxe um vídeo para vocês, alguns dias atrás, um vídeo importante, irmãos, do Esdras. E aí, irmãos, vale salientar, né, da gente saber dividir direitinho o que é alarmismo, o que vai acontecer, o que não vai, mas nós precisamos, irmãos, não descartar nenhuma possibilidade dos eventos catastróficos que podem ocorrer
a partir de agora. Nós entramos em uma era não volta, é um ponto de não retorno. Então, tudo que você viu até hoje, irmãos, descarte qualquer informação desses globalistas através da grande mídia. Eles mentem na cara dura, eles estão completamente alinhados ao sistema progressista financiado por Jorge Soros, que quer, na verdade, emburrecer as pessoas e passar a informação que tudo que está ocorrendo agora no mundo é normal. Mas eu acho interessante a gente desconfiar de tudo também. Eu trouxe um vídeo para vocês aqui semana passada e agora ele está mais detalhado, que é o vídeo do Esdras. Ele faz aqui um ponto importante, eu queria mostrar para vocês, que já estão dando até data, irmãos, para um terremoto que pode ocorrer no Brasil, com tsunami, estão até projetando o número de pessoas que vão partir para a eternidade. Olha que loucura, irmãos. Preste bem atenção nesse vídeo aqui, eu não sei se vocês já viram, mas eu vou colocar novamente aqui para vocês. Na Deep Web aqui, já salvei isso daqui para vocês verem o que vai acontecer. Olha isso daqui, um mega terremoto que vai acontecer. Olha os lugares que vai ser atingido e aonde que vai ser o epicentro aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês aqui, ó. Ele vai acontecer pelo menos a cerca de 50 quilômetros da costa litorânea do norte. Ele vai atingir todo o Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas. Os únicos que não vão ser atingidos com mega intensidade estados é do centro-oeste de uma forma moderada, como eu falei para vocês, e o sul, olha aqui, ó, praticamente o sul todo vai escapar, né? E aqui tá interessante isso daqui, porque o epicentro dele vai ser no Oceano Atlântico, bem nas rupturas das placas. O mais interessante é os recursos que vão ser já empregados quando essa grande catástrofe programada por uma máquina psicotrônica Texas Timer acontecer, serão 120 mil militares, vários navios de fragatas da Marinha Brasileira, Força Aérea Brasileira com 120 aeronaves, 26 mil agentes da Defesa Civil e também países aliados e uma força internacional estrangeira que estará entrando no país para poder ajudar. Ou seja, o número de mortos que eles estão estimando é exatamente isso daqui, ó. 600 mil mortos, ok? Imagina vocês 800 quilômetros de recuo da água, né? E áreas mais afetadas, como eu acabei de falar, são as zonas costeiras do Sudeste, Nordeste e do Norte. Então, pessoal, o meu conselho, se eu morasse nessas regiões aqui, eu sairia imediatamente e viria para onde? Pro sul, porque é onde que eles vão fazer toda a evacuação, aqui, ó, tá certo? Então se antecipe aquilo que está prestes a acontecer. Isso aqui, a Globo News nunca vai divulgar para vocês, isso aqui a web convencional nunca vai mostrar, porque isso aqui são um site do governo totalmente fechado, com criptografia totalmente inacessível para quem não consegue acessar a Deep Web, ok? Um abraço a todos e fique com Deus. Compartilhe essas informações que é muito importante. Olha interessante a data que está prevista, 18 de setembro de 2026. Faltando então uma contagem regressiva, 110 dias restantes. O mais interessante é o cronograma. 24 horas iniciais, alerta máximo, evacuação imediata e mobilização total das forças. Fase 2, resgate de sobreviventes, primeiros atendimentos, estabelecimento de abrigos. Fase 3, depois de 14 dias, olha isso, olha só o nível de catástrofe. Assistência humanitária, distribuição de suprimentos, estabilização das áreas. Fase 4, 180 dias, reconstrução de infraestrutura, apoio psicológico e social e recuperação econômica. Ou seja, esse apoio de estruturas aqui são as cidades de 15 minutos e também a Smart City, e principalmente as casas pré-fabricadas que a ONU vai estar fornecendo, né, criando cidades já inteligentes. As comunicações de alerta serão sistema de alerta ativo, rádio e TV, emissão de informações de 24 horas, sirenes ativas e redes sociais de monitoramento. Aqui, ó. Este é um evento de escala catastrófica, ação imediata e coordenada pode salvar milhares de vidas. E a fonte é a fonte oficial aqui, deixa eu até aumentar para vocês aqui, ó. Site Nacional de Monitoramento de Alerta. Então é uma fonte oficial, isso daqui que eu estou colocando para vocês, é um site de criptografia que está escondido dentro da Deep Web, para vocês se prepararem para aquilo que eu avisei há muitos meses atrás. Um mega terremoto estará chegando exatamente no horário às 3h17 da manhã, 18 de setembro de 2026. Então, como é que eles podem prever? Eles têm as máquinas de programação digital que conseguem realizar catástrofes totalmente artificiais. Você acha que eles não vão conseguir prever um negócio desse? Olha isso. Olha isso. Verdade. Oi, Carmo, é tudo programado, com certeza. Tá tudo programado. Agora sim, você veja que no mapa ali, o Nordeste inteiro está mirado ali, né, completamente tomado por esse terremoto que vai acontecer no dia 18 de setembro. Olha, irmãos, eu acho que nós devemos ver isso com bastante ressalva para não causar pânico em ninguém, né? A minha intenção aqui não é essa, causar pânico, mas não devemos descartar. Geralmente eu falo para vocês o seguinte: quando essas previsões não são exatamente aquilo, é muito parecido, né? Então pode acontecer algo semelhante, ou antes ou depois. Geralmente nunca na data acontece, né? Mas sempre antes ou depois é o que geralmente é programado quando ocorrem esses eclipses.
Você pode olhar que todas as vezes que estamos nas vésperas de um eclipse ou depois do eclipse, acontecem eventos como esse, principalmente terremotos. Lembra da Turquia? Foi logo depois daquele eclipse, houve um terremoto na Turquia. Então, dessa vez, houve esse terremoto lá na Colômbia, né? O número de pessoas desaparecidas já passa de 3 mil. Então, veja, eu falava aqui também da questão do culto, né? Tudo hoje está voltado ao espiritual. E tudo hoje está voltado às profecias. As profecias precisam se cumprir, irmãos. Nós não podemos descartar a ideia de que há por trás o movimento escatológico, o movimento do tempo do fim, que está muito, muito, muito avançado. Desprezar esse senhorzinho aqui, ó, e ele profetizou e aconteceu. Né? O que é que está mais acontecendo? Né? Esse é o vídeo dele, deixa eu mostrar aqui para vocês, desse profeta lá na Colômbia. Olha aqui. Prepárense, oren, después del mundial, prepárense, oren, arrepiéntanse, porque viene la pandemia, vienen los 3 días de oscuridad, vienen los terremotos, recuerden que ya hubo uno, que ya comenzó, recuerden que se les ha advertido que viene después del mundial, la pandemia que trae 4 cepas. Esa pandemia trae el ébola, trae el sarampión, que es la del mico, viene la lepra y viene la del ratón, que es el antivirus. Recuerden que esas pandemias son las que nos van a encerrar al mundo entero. Muchos de ustedes ya están contagiados en el mundo entero, pero como no les ha brotado todavía y no se les ha bajado las defensas, por eso es que ustedes no creen que les va a llegar la pandemia. No se sabe la hora ni el momento que ustedes están infectados o se van a infectar, porque mientras ustedes no oren, no se arrepientan, no busquen de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el único que los puede salvar de esta pandemia y de este encierro, es Jesucristo. Recuerden, hermanos, religiosos del mundo entero, apenas pase el mundial, el grupo élite nos van a encerrar, quién sabe por cuánto tiempo. Y recuerden, después viene el apagón mundial y todas las plataformas del mundo quedarán 0, 0, 0. Então, veja, irmãos, foi feita até uma entrevista com ele na rua, vou mostrar para vocês aqui. Se cumplió nuevamente su profecía. Tembló en Colombia. Usted predijo lo de Venezuela, sucedió. Predijo lo de Colombia y tembló en Colombia esta mañana. Don Simón, usted... Hermanos, mira, recuerde que es Jesucristo que habla por mí. Yo solo soy un instrumento. Yo vengo y me paro aquí y hablo, es porque Él habla por mí. Yo soy, como dice en su palabra, un siervo inútil, que solo hago lo que Él me dice que haga. Ese es el siervo inútil. Él es mi patrón y Él me dice, haz esto, haz lo otro, di lo otro, pero Él es el que habla por mí. Recuerden, antioqueños, colombianos, mundo entero, viene media para el mundo. Prepárese, porque lo de hoy es una advertencia de lo que viene. Recuerden, viene el terremoto para Colombia y para el mundo entero. Tá vendo aí, irmãos? Observe, Deus abençoe, Maria Fátima. A irmã Edna disse, será que é programado? É a mesma pergunta da irmã, irmã Carmen. Irmãos, hoje tudo está programado. Né? Lamentavelmente, todo o sistema está aparelhado para uma destruição em massa. A misericórdia de Deus, irmãos, que está estendida sobre o mundo ainda.
Mas a programação é essa, destruição total. E aí, por que essa destruição total, irmão? Total? Por quê? Porque Deus, irmãos, ele está olhando para as nações. Eu não sei se vocês estão percebendo que na palavra desse profeta aí, desprezado por muitos, que é um profeta que fica na praça, na Colômbia, profetizando, e ninguém valoriza, e a profecia se cumpriu, correram nele lá, né? Depois que a profecia se cumpriu, foram até o profeta para saber. E aí, profeta, o que é que vai vir mais? E aí ele falou de um terremoto mundial. E você vai ver que ele falou por causa da idolatria. É interessante que quando chegamos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, nós temos o capítulo inteiro falando sobre o castigo que Deus reserva para os idólatras. Veja aqui no versículo 2 do capítulo 2 do profeta Ezequiel, Deus vai falar: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Veja, irmãos, todos vão até o profeta e a palavra que o profeta ia falar para o povo era exatamente essa. Por causa da idolatria, vocês vão receber o juízo de Deus. E nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão levantando os seus ídolos, não somente a imagem, mas Deus está falando aqui com o povo, levantaram o ídolo no seu coração. Primeiro, eram culpados de idolatria em seus corações. E esse é o pior tipo de idolatria, irmãos, a idolatria do coração. E é por isso que haverá, eu não estou dizendo que esses vídeos que o Esdras postou, que haverá um mega terremoto no Brasil, mas esse profeta aqui profetizou sobre o tanto que ocorreu na Venezuela, tanto que ocorreu na Colômbia, ele profetizou aí que haverá um terremoto mundial. A terra vai tremer por completo. E o profeta Isaías fala, né, que a terra ia cambalear como um bêbado. E é exatamente isso que está ocorrendo agora diante dos nossos olhos. As nações estão enfrentando a ira de Deus. E Deus está permitindo que certos meios, né, como Harp e outras coisas, como essa daqui, deixa eu mostrar para vocês, chamou muita atenção, da geoengenharia, ferramentas que estão sendo, aparatos, né, que estão sendo desenvolvidos, como esse aqui que foi denunciado e ninguém deu valor, um aparato da Harp que pode causar terremotos via satélites, pulverizando o ar. Isso foi denunciado e foi falado em um evento. Então, veja, irmãos, a geoengenharia já é noticiada de forma normal. Esse evento que ocorreu na União Europeia foi falado, né? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês só um trechinho, né? Sobre a geoengenharia aqui, ó. Pela humanidade para combater os efeitos. Olha, falando aqui, ó. A geoengenharia pode ser útil na gestão do clima. Que visa ajudar a combater o aquecimento global no planeta. Uma área em desenvolvimento. A manipulação do clima pode ser útil para o clima? Olha o que eles estão falando, irmão. Então, Deus usa, irmãos, essas ferramentas para juízo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E as nações estão brincando com Deus. As nações estão brincando com a realidade. Veja que Deus vai falar na sua palavra. Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto
de todas as vossas abominações. O que Deus está pedindo para o povo de Israel naquela época era convertimento. Vocês precisam se converter, se arrepender, se voltar para mim. Haverá juízo de Deus, irmãos, para as nações. Verdade, irmã Carmen. O mundo está sendo preparado para o cenário do fim como nunca antes, irmãos. É tempo de se consagrar a Deus, irmãos. É tempo de se voltar para Deus. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe, irmã Marisa. Bem-vinda. Os irmãos que estiverem na live, por gentileza, irmãos, deixe o seu like. É importantíssimo aqui para a engrenagem do YouTube. Para que nós possamos alcançar mais pessoas e alertá-las do tempo do fim. É interessante que aqui no Antigo Testamento nós vemos o caráter de Deus. Você vai ver, o caráter de Deus é esse aqui, irmãos. Ó, abandone os seus ídolos que vocês levantaram nos seus corações, irmãos. Já falei aqui uma vez, vou falar de novo. A idolatria que tem se ramificado no Brasil entre a igreja brasileira e a igreja no mundo. Você veja que todo mundo hoje, irmão, já tem os seus pastores de estimação. As pessoas têm os seus ídolos, irmãos. Eu não estou falando aqui de admiração, porque tem a gente que admira o homem de Deus, a gente tem que admirar, poxa vida, que homem abençoado. Deus abençoe certos pastores, mas, irmãos, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto pessoas idolatrando políticos. É uma idolatria desenfreada, irmãos, por político. Como se algum político fosse trazer a solução e consertar a nação. Irmãos, isso não vai acontecer. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, irmãos? Está acontecendo uma coisa horrível nos Estados Unidos. E eles estavam aguardando que o Trump ia dar a solução, né? Eles estão preocupados em levantar ali um data center, que é o que vai acontecer no Brasil. Então está todo mundo esperando. E esse terremoto na Colômbia, irmãos, ele foi tão programado, assim, no ponto de vista geopolítico, que isso é uma informação que não está saindo na grande mídia. A grande mídia não fala tudo, né? E a gente precisa peneirar as informações para trazer para vocês. Mas olha o que eles estão trazendo aqui, irmãos. Olha essa notícia que saiu. O terremoto na Colômbia está trazendo uma guerra civil que não está sendo noticiada. Mas está aqui, ó. Terremoto na Colômbia gera temores de guerra civil com ameaça de insurreição por grupo. Então, veja. Vocês lembram, irmãos, quando... Veja que o sistema não quer o governo de direita em lugar nenhum, irmãos. O sistema não quer a direita. Embora a direita e a esquerda tenham ali suas ambiguidades, estão junto ali de alguma forma, mas o processo de construção de uma sociedade vem pela esquerda. Você veja que toda vez que um governo de esquerda, um governo de direita ganha, acontece algo terrível numa nação. Lembra quando o Bolsonaro ganhou no Brasil? Houve a Covid-19. E aí as nações, vai acontecendo coisas horríveis, irmãos. Veja aqui. Essa notícia aqui me chamou a atenção, que estou falando o seguinte aqui, ó. Segundo uma reportagem do Express, o Exército de Libertação Nacional, o LN, publicou uma série de mensagens em seu site citando o povo colombiano a se juntar a um protesto e insurreição contra o presidente Abelardo da Espriella, que havia tomado posse poucos dias antes. O tremor da magnitude 7.4, que atingiu a região da tarde de 10 de agosto, isso ontem, no epicentro a 5 quilômetros do leste de São José de Palma, sua força foi sentida em diversas cidades, incluindo Medellín, onde prédios foram evacuados em meio à cena de pânico. Isso eu mostrei ontem aqui para vocês. E aqui eles estão falando o seguinte: ele assumiu o cargo com apoio de Donald Trump e prometeu alinhar a Colômbia aos Estados das Américas, uma coalizão regional criada para combater o narcotráfico e que surgiu de uma cúpula organizada por Trump no início do ano. Então, observe, irmãos, o que está acontecendo agora na Colômbia é um cenário geopolítico com um cenário catastrófico que vai culminar, irmãos, em uma série
eu creio eu que pode culminar aí em uma guerra civil ou um estado de sítio, né? E eu não duvido que isso possa acontecer no Brasil com a vitória do Flávio Bolsonaro, se isso acontecer. Já estão até falando que vão prender o Lula antes disso, né? Tomara. Tomara. Então nós temos aqui algo muito sério acontecendo. No que diz respeito a esse terremoto ali. Deixa eu colocar para vocês aqui uma outra informação que me chamou muito, mas muita atenção. Eu vou fazer uma recapitulação aqui de algumas notícias com vocês para a gente caminhar para o final. Mas fique aí porque eu tenho muita coisa para falar ainda, irmãos. Aguarde mais um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A Colômbia acabou de fazer o balanço ali do número de mortos, né? Um balanço tenebroso, né? Já passa de 2.900 pessoas que partiram, tá aqui. Mais de 24 horas após o terremoto que atingiu a Colômbia, 2.595 pessoas ficaram feridas e já falam de mais de 3.000 pessoas que estão desaparecidas. Então, se já existe mais de 3.000 pessoas desaparecidas, há uma chance, irmãos, de mais pessoas terem partido para a eternidade por causa desse terremoto. Então, oremos aí pela Colômbia, para que Deus tenha de misericórdia daquela nação, daquele povo, porque a coisa não é fácil. Já falam aqui que a nação está em estado de calamidade, a Colômbia está recorrendo ao Banco Mundial para lidar com a emergência causada pelo terremoto. O governo de Abelardo acredita que o país sul-americano está atravessando a pior crise econômica da sua história, até porque ele pegou o país de um esquerdista, né? E o Pietro lá, assim como aqui no Brasil, a esquerda ela secou os cofres lá. E agora já vê esse terremoto, veja, irmãos. Então, há uma agenda, irmãos, há algo programado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Está tudo alinhado ao sistema da besta, ao sistema do caos. Eu, inclusive, até trouxe um vídeo aqui. Eu deixei o vídeo aqui, desapareceu de um colombiano, irmãos. Deixa eu colocar aqui. O vídeo do colombiano falando sobre a capa da revista The Economist. Eu achei interessante o que ele fala. Deixa eu colocar aqui o vídeo novamente. E tem um vídeo também de um angolano no Instagram, que eu achei interessante o ponto de vista dele. Eu queria trazer para vocês aqui o ponto de vista do angolano e o ponto de vista do colombiano. Olha o que ele fala aqui, o colombiano, sobre a revista The Economist. Olha, ele vai falar em castelhano, mas já para entender. Presta bem atenção no que ele fala aí, irmãos. Acaba de ocurrir la primera escena de la revista The Economist para el mes de agosto. Y sí, en ese orden, porque tembló en Colombia. ¿Cómo se ve la ciudad? La imagen de un hombre sentado frente a una gran máquina roja que algunos interpretaban que podría tratarse de un sismógrafo ocurrió, pues sí. Acaba de ocurrir el temblor más grande en Colombia de la última década. Y no solo afectó ahí, también en Ecuador y en Panamá. Así es como arranca agosto y las escenas que continúan. Las predicciones son muy descriptivas, son fuertes. Jeringas, vacunas, satélites espaciales, muestras de sangre, gente corriendo, píldoras, pastillas, robots, cohetes, un tanque de guerra y un hombre con un extraño traje rojo cargando una caja. ¿Qué ocurrirá? No sabemos. No sabemos qué va a pasar mañana ni en este mes con certeza, pero sí sabemos de dónde viene nuestro socorro. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro
viene de Jehová. Y con esa promesa te dejo. Pongamos nuestra confianza en el Creador del universo, pues yo sé que tú como yo también crees. Si crees esto con todo tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este video para que el nombre de Dios sea predicado en todo el mundo. Pois é, na minha opinião, ficou muito mais claro agora de que existe o plano da elite através da revista The Economist, falando realmente, abrindo a agenda anual, né? O plano anual da agenda globalista, né, irmãos, acerca desse cenário aí que nós temos de destruição, escassez. Olha o que esse angolano vai falar aqui. Não é alarmar, mas te fazer entender o que está acontecendo ao redor do mundo e como tudo isso se encaixa com as profecias bíblicas. Veja só, de acordo com o USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, até o momento, 10 terremotos de magnitude igual ou superior a 7 aconteceram. Agora, é importante que você entenda que a média de terremotos por ano é 16 terremotos de magnitude igual ou superior a 7. Então, o ano de 2026 ainda não está perto dos anos recordistas em terremotos. Lembrando que o ano recordista, de acordo com o USGS, é o ano de 2010, onde 23 terremotos de magnitude igual ou superior a 7 aconteceram ao redor do mundo. Mas isso não quer dizer que nós não devemos prestar atenção ao que está acontecendo ao redor do mundo, muito menos vincular com um aviso que Jesus nos deu nos evangelhos. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares do mundo. Talvez você olhe para essa situação do mundo apenas como desastres, catástrofe. E de fato são. Afinal de contas, muitas pessoas estão sendo prejudicadas com esses eventos naturais. Mas se você olhar na perspectiva da misericórdia de Deus, você vai entender que Deus está te lembrando que um dia voltará. Como eu já disse anteriormente, o objetivo desse vídeo não é alarmar, não é trazer o sensacionalismo. Até porque se você avançar no versículo 8 de Mateus capítulo 24, você vai entender que Jesus diz que, olha, tudo isto é apenas o princípio das dores. Então, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é te fazer lembrar que você deve estar em dia com Deus. Você deve estar preparado. Você deve estar em um estado de alerta. Você deve vigiar, você deve orar. Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Convenhamos, não são todos que vão permanecer vivos até o retorno de Jesus. Alguns podem morrer muito antes de Jesus voltar. E quando alguém morre, o seu destino final já está selado. Aqueles que morrerem em Cristo farão parte da primeira ressurreição. No entanto, aqueles que não morrerem em Cristo vão fazer parte da segunda ressurreição, onde eles vão ressuscitar para enfrentar o juízo. Deus, ao permitir que estes terremotos aconteçam ao redor do mundo, Ele quer te fazer lembrar que um dia Ele vai retornar. E você precisa estar preparado para o seu retorno. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então veja, interessantíssima a posição desse angolano aí. Vai muito na linha que tem falado aqui, né, irmãos? Junta-se os eventos manipulados da mídia, da elite, junto com as profecias bíblicas, que nos apontam claramente para o retorno de Cristo. Inclusive, eu tenho até uma outra informação para passar para vocês aqui, dentro dessa linha, que me chamou muita atenção, que tem uma parte aqui dos sinais que o pessoal da... Nós estamos vivendo dias tenebrosos, né, irmãos? Tenebrosos. Eu quero falar também algo aqui importante aqui com vocês. Não poderia deixar de falar sobre o nível de perseguição também que está ocorrendo no mundo, irmãos. Eu falava aqui com vocês há um dia atrás, mas olha algumas informações sobre perseguição, que é chamada cristofobia, né? Você pode falar de tudo, você pode falar o que quiser, mas se falar de Jesus, o nome de Jesus está causando uma revolta muito grande, porque o espírito do anticristo, irmãos, se move muito, irmãos, está se movendo muito nesses últimos dias. Não sei se vocês estão percebendo, irmãos. Eu mostrei aquele vídeo da Coca-Cola, mas não sei se vocês estão percebendo
que há um movimento anticristão muito, mas muito forte mesmo. Mas muito forte. Há uma movimentação forte, 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 forte. Nesse sentido. Eu tenho até um vídeo para mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui também essa notícia. Essa notícia me chamou muita atenção. Mas tem um vídeo de um pregador de rua sendo preso. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo desse pregador de rua sendo preso. Acho que está aqui esse vídeo. Simplesmente prendem ele, está ali pregando o evangelho, e levam ele preso. Só porque ele falou de Jesus. Só porque ele falou de Jesus. Então veja que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de bastante manifestação do espírito do anticristo nos nossos dias. É algo assim tenebroso, tenebroso mesmo. Deixa eu colocar aqui também um outro movimento. Mandaram para mim agora aqui. Deixa eu só finalizar aqui para mostrar para vocês um outro vídeo aqui que chegou para mim agora há pouco. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não está aqui mais. O vídeo do pregador de rua, que foi preso. Foi preso. E aqui esse cara aqui, ó. Olha isso aqui, irmãos. Seguro do carro do motorista é cancelado por causa de adesivos com a frase Jesus te ama. E aí o seguro foi cancelado. Brincadeira? O sistema não gosta de Jesus, o sistema não gosta dos cristãos. Você não será amado, você será perseguido. Teve essa influenciadora também, cristã, nos Estados Unidos, que estava pregando o evangelho dentro do voo, e prenderam ela, foi retirada do voo porque estava pregando. Agora imagine se ela estivesse falando piada. Imagine você chegar assim numa repartição pública e você contar piada. Ninguém vai falar nada, mas se você dizer assim, olha, Jesus tem um plano de salvação, arrependa dos seus pecados, você será preso, você será escarnecido, vão lhe tirar daquele lugar à força, vão dizer que você é fanático. Então a mensagem do evangelho, como disse Leonardo Riverhill, nunca foi uma mensagem social. A pregação ao evangelho, ela nunca será social, né? Olha essa outra aqui, só para vocês terem ideia do que está acontecendo no mundo, viu, irmãos? Uma irlandesa é esfaqueada no altar enquanto orava. Olha isso. Segundo uma reportagem do The Christian Post, uma mulher de 50 anos sofreu ferimentos graves após ser esfaqueada dentro de uma igreja durante a missa matinal na Irlanda, na terça-feira. O perturbador incidente deixou a comunidade local em profundo estado de choque, evidenciando a vulnerabilidade, mesmo em locais há muito considerados santuários. Com a chegada dos muçulmanos na Europa, é disso para pior. Outra informação também que chega para aqui, para a gente. Olha como veja como o sistema não está suportando o nome Jesus, irmãos. A manifestação com o nome Jesus, veja que a Copa do Mundo não suportou ali, né? Na Copa do Mundo, os irmãos que puderem deixar um like, nos ajudem aí com o like, irmãos, para podermos avançar com as notícias aqui. Tá bom, irmão Rubem, fica à vontade. Olha aqui, ó. Mulher afirma ter sido expulsa de jogo de Tiger Woods por usar um moletom com a frase Jesus acima do orgulho. Olha isso. E por causa disso, ela foi expulsa do jogo. O Canadá também fez uma lei
recentemente aí, né? Tá tramitando uma lei no Canadá, que está aqui, ó, líderes evangélicos sob o alarme sobre o projeto de lei do Canadá, que remove a proteção à liberdade de expressão religiosa. E essa lei é uma lei terrível, né? A legislação oficialmente intitulada Lei de Combate ao Ódio recebeu recentemente a sanção real e está prevista para entrar em vigor nas próximas semanas, embora o governo canadense afirme que a medida visa fortalecer a proteção contra crimes de ódio e salvaguardar comunidades vulneráveis. Algumas organizações cristãs estão expressando preocupação com a remoção de uma antiga defesa legal relacionada à liberdade de expressão religiosa. Ou seja, vai ser proibido pregar contra o homossexualismo, vai ser proibido pregar contra o famigerado grupo LGBT, QI+, Y e por aí vai. E tudo agora é discurso de ódio. Aqui no Brasil, nós temos uma lei que está em vigor, né, que está para entrar em vigor, que é a lei da misoginia, que vai condenar o crente a pregar sobre Efésios, capítulo 5, versículo 20, que as mulheres têm que ser submissas aos vossos maridos. E ali eles entendem submissão como a mulher ser escrava do marido. E no original grego não é isso que quer dizer, né? Submissa é estar em concordância com o esposo. A esposa em concordância com seu marido. Então veja que o movimento feminista, junto com esse movimento progressista, tenta enfraquecer a mensagem da Bíblia, a mensagem cristocêntrica. E é por aí vai, né, irmãos? Então isso que eu falo para vocês, que é o espírito do anticristo que está em toda velocidade nesse exato momento. Olha aqui outra. Olha para você ficar mais admirado do que nós estamos vivendo. Olha outro cenário. Esse mundo, irmãos, está caminhando para o fim, já era. Pais no Brasil, isso no Brasil, viu, gente? São condenados a 50 dias de prisão por educarem seus filhos em casa. Ou seja, o Estado é que deve educar o seu filho, não você. Isso no Brasil, aqui na nossa nação. Então, irmãos, nós estamos diante de um cenário que nos aponta realmente para o estreitamento, o aparelhamento do governo do anticristo neste mundo. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo já está completamente aparelhado para o tempo do fim. A nossa casa não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. Nós seremos arrebatados a qualquer momento. E nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja, que nós seremos tirados deste mundo. A palavra arrebatados ali no original é arpazô, que significa, meus amados irmãos, puxar com força, puxar rapidamente. Não será, a nossa saída daqui não será uma saída tranquila, será uma saída violenta, com força. Seremos puxados com força deste mundo. E a palavra ali no original, ela é exatamente isso, irmãos. Literal. Puxado com força. Não é uma metáfora, não é uma tipologia. Os crentes serão tirados. Os fiéis serão tirados deste mundo. E nós temos vários exemplos no Antigo Testamento. Eu poderia citar vários aqui, mas eu vou citar pelo menos 2 aqui. No livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24, nós temos Enoque. Enoque é uma representação, irmãos. É uma tipologia, é um tipo de igreja. Veja que existem os tipos, né? Dentro da teologia, da escatologia bíblica, se trabalha com os tipos, né? E no Antigo Testamento, nós temos os tipos. E Enoque é um tipo de igreja. Deus irá preservar o justo. Deus há de preservar o justo. É interessante que nós chegamos no livro de Isaías, do profeta Isaías. Olha o que o profeta Isaías vai, capítulo 57. Se você tiver uma Bíblia em casa, você acompanha essa leitura comigo.
Olha o que o texto diz. Isaías 57, versículo 1 e o 2. Olha que interessante. Isaías 57 diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isso aqui é uma tipologia de que Deus vai tirar o justo antes que o mal chegue. Ou seja, antes do período da grande tribulação, que será o período do derramado juízo de Deus, da prestação de contas de Deus sobre a terra, Deus retirará a igreja. E o texto de Isaías aqui é uma tipologia. Este justo aqui representa a igreja. Entendeu? Perece o justo. Os que seguem Deus de forma sincera estão sendo maltratados, estão sendo escanteados, estão sofrendo. Líderes cruéis, que são os percussores do anticristo, estão perseguindo os cristãos, os crentes, os justos, os homens compassivos, a igreja compassiva. A igreja, ela é um tipo de ovelhinha. A igreja verdadeira é uma ovelha que anda nos passos do seu pastor, que é Jesus. Amém, meu irmão Rubens, obrigado. Então, veja, irmãos, a igreja, ela não passará pelo período da grande tribulação, mas ela já está enfrentando o período que nós entendemos em Mateus 24, princípio das dores. Nós temos outros exemplos no Antigo Testamento, tanto o exemplo de Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ler para vocês aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Nós temos a história de Enoque. E eu acho lindo, irmãos, que o texto vai dizer: e Enoque andou com Deus. Quem anda com Deus, irmãos, é guardado do mal. Aqui, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais. E andou a igreja com Deus. E a igreja estava com Deus. E quando o juízo chegou, não se viu mais. Aleluia. E a igreja andava com Deus, firme com Deus, e não se viu mais. Esse mundo não nos verá mais, irmãos, muito em breve. Nós não seremos mais vistos pelo sistema. O sistema não saberá para onde nós... Irmãos, o sistema já consegue vigiar, perseguir as câmeras de flock que estão sendo... Depois eu vou fazer uma live sobre esse assunto, um vídeo. Não uma live, mas um vídeo. Sobre as câmeras flock que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Câmeras que conseguem pegar até a respiração de uma pessoa dentro de um veículo. Todo o mundo está sendo coberto por câmeras, satélites. Mas quando o arrebatamento acontecer, eles não vão nos ver mais. E não foi mais visto. Veja que o símbolo da nova ordem mundial, o símbolo do sistema da besta, é um olho que tudo vê. Quando você vê esses artistas tampando um olho e descobrindo outro, é alusão ao olho que tudo vê, o olho de Horus. Simbolismo satânico das trevas, que já começa a perseguir os cristãos, os crentes. Você pode falar de tudo. Você pode dar opinião de tudo.
Você pode vestir camisa, qualquer camisa, mas se você vestir qualquer camisa com o nome Jesus, se você falar que serve a Jesus, irmão, quando você fala assim, eu sirvo a Deus, eles não ligam muito. Mas quando você fala o nome de Jesus, até porque o diabo odeia o nome de Jesus, porque ele é expulso justamente do nome de Jesus. Então, a perseguição por causa do nome de Jesus tende a aumentar, porque o próprio Jesus falou isso. Um outro exemplo que nós temos, de qual juízo Enoque foi preservado? No livro do Gênesis, você vai passar 2 capítulos, você vai encontrar o juízo. Gênesis capítulo 7, versículo 1 vai dizer, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha aqui. Nós temos ali Enoque, que foi transladado, que é uma tipologia do arrebatamento. Ele sumiu, desapareceu, e andou Enoque com Deus. A gente volta lá. Porquanto Deus o tomou. Em outra versão vai dizer, Deus para si o tomou. Ou seja, Deus tomará a igreja. A igreja será tomada. Da onde vem a palavra lá no latim, né? Rapturus. A palavra no latim é rapturus. No grego é rapto. Arpazo, que é sequestro, tomado à força. A igreja será tomada à força a qualquer momento. A qualquer momento seremos tomados à força deste mundo. Então, preste bem atenção nisso, irmão. Nós não estamos aqui, aqui não é a nossa pátria. As coisas não vão melhorar. As coisas tendem a piorar. As coisas tendem a ficar mais difíceis, principalmente no campo espiritual. É por isso que nós estamos vendo uns dias que há um peso espiritual muito grande. As pessoas não querem perder nenhum minuto. Na verdade, não está perdendo. Na verdade, você está investindo. Quando você se debruça nas Escrituras, se debruça para orar, busca a Deus. Há um peso, um cansaço, um desânimo quando se fala das coisas de Deus. Quando se fala das coisas do céu, as pessoas não querem parar para ouvir as coisas do alto. E são esses que terão... Irmãos, quando o arrebatamento acontecer, vai ser um susto muito grande para quem ficar. Porque o camarada vai dizer assim, mas eu sabia tudo de escatologia, eu sabia tudo de geopolítica, eu sabia todos os eventos, eu estava ligado nos eventos, mas não estava ligado com Deus. Ora, Maia, aleluia, aleluia. Estejamos ligados com Deus, irmãos. Estejamos conectados com Deus, para que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Enoque. Enoque foi preservado. Tanto Enoque foi preservado do juízo, como Deus está dizendo aqui para Noé. Eu tenho te visto diante de mim justo nesta geração. Ou seja, Jesus vai falar dos dias de Noé. Em Lucas capítulo 17, os versículos 30 em diante. Jesus vai falar dos dias de Noé. E aí Deus está falando aqui na geração dos dias de Noé, Noé foi achado justo. Aí veja, olha o que ocorre na sequência, o versículo 16 e 17. O versículo 16 e 17. Olha o que vai dizer. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. A porta, aqui a arca, aqui a arca, irmãos, é outra tipologia. Veja que Noé não foi transladado, Noé não foi arrebatado aqui, não houve desaparecimento, mas houve uma preservação, ele foi preservado da manifestação do juízo de Deus. Então, dentro da escatologia bíblica, dentro da tipologia bíblica, nós temos aqui, mais uma vez, Deus preservando o justo, os fiéis, os que não se contaminam com o pecado e não comungam com este mundo. Então, todos aqueles que comunicam-se com este mundo, todos aqueles que estão com suas vestes sujas, manchadas, não serão preservados do juízo de Deus. Serão pegos pelo juízo de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos. A minha oração tem sido assim, Senhor, eu falo sobre o arrebatamento.
eu prego sobre o arrebatamento. Eu faço live sobre o arrebatamento. Eu prego sobre o Apocalipse. Eu vivo o Apocalipse. Eu deito lendo os estudos do Apocalipse. Eu acordo lendo os estudos do Apocalipse. Eu vivo mergulhado no Apocalipse, vendo os sinais. Senhor, não me deixa ficar. Guarda a minha vida. Guarda-me de não ficar neste mundo perverso. Aleluia. Faça essa oração também. Senhor, eu não quero ficar neste mundo. Irmãos, está insuportável ficar neste mundo, nesses últimos dias. Há um peso muito grande, irmãos. Uma guerra espiritual muito grande. Guerra espiritual. Nós estamos diante de uma guerra espiritual que não quer que você ore, não quer que você busque, não quer que você se concentre na palavra, não quer que você se organize diante de Deus. Eu quero receber esse mesmo elogio que Noé recebeu. Eu tenho te visto justo diante de mim nesta geração. Deus pode falar isso de você? Deus pode falar isso de mim? Eu sinto Deus aqui, nesta live. Deus tem te visto assim? Quando você olha nessa geração corrompida, depravada, imoral, quando você olha para essa geração permissiva, tudo pode, tudo é permitido. O adultério já se tornou normal. Prostituição virou estilo de vida. Imoralidade virou a marca registrada de líderes religiosos. Líderes religiosos. E eu pergunto a você, a pergunta nessa noite é essa. Você, minha irmã, meu irmão, tem sido justo nesta geração diante de Deus? Não é diante dos homens. Veja que Deus vai falar para Noé aqui, ó. Diante de mim, tu tens sido justo. Aí o versículo 17. Deus fechou a porta por fora, porque quem fecha a porta é Deus. Então aqui é uma tipologia do arrebatamento, porque quando a porta se fechar, acabou-se a oportunidade. A oportunidade está sendo agora. Qual é a oportunidade para os não crentes? Se arrepender dos seus pecados. Qual é a oportunidade para os crentes? É o que Deus falou lá para Ezequiel. Convertei-vos. Arrependam-se. Então, a forma similar para o ímpio, para o crente, porque tem um crente que não vai para o céu. Porque existe uma igreja dentro da igreja, né? Existe um crente que sabe que vai ficar. Tem pessoas que sabem que vai ficar, irmãos. Tem pessoas que sabem que vai ficar no arrebatamento. Ela sabe que não vai subir. Tem pessoas que sabem. Ela sabe que a vida dela não está digna. Ele não está ávido a ser arrebatado. Ele sabe. Ela sabe. Eu vi um testemunho de um pastor, foi nosso pastor aqui, numa reunião para obreiros, ele falou ele contou um testemunho de um diácono de uma igreja que ele sonhou com arrebatamento. Presta atenção nisso aqui, irmão. Ele sonhou com arrebatamento. E era um diácono. E ele disse que estava indo para a igreja e do nada o arrebatamento aconteceu. Bum! E quando ele estava chegando na igreja, ele começou a ver vários crentes subindo. E ele via os irmãos subindo com vestes brancas. E ele botava a mão no peito, estava com a Bíblia na mão e olhava e via todo mundo subindo. E ele ficando, e ele esperando que ia chegar a vez dele de subir. E na visão, no sonho, ele via as pessoas subindo, e aí ele botava a mão no peito e dizia, ai, ai, vários gritos de ai, bem alto. E aí ele dizia, eu sabia que eu ia ficar. Eu sabia que eu ia ficar no arrebatamento. Ele dizendo isso no sonho, na visão. Eu sabia que eu ia ficar. E depois ele falou, eu estava com a minha vida toda desconcertada. Eu estava com a minha vida toda errada. Eu não estava digno de ser arrebatado, eu fiquei. E aí ele acorda, irmãos, e vai colocar a vida dele no altar e sai contando esse testemunho. Irmãos, o arrebatamento não é brincadeira. A volta de Jesus não é brincadeira. Queria muito que fosse nessa visão pós-tribulacionista, essa visão que todo olho verá. Isso, irmãos, acontecerá na segunda vida de Cristo, já com os santos. Esse arrebatamento, irmãos,
Você não vai encontrar na Bíblia. Sempre Jesus vai falar sobre vigilância. Vigiai, não saber a hora que o vosso Senhor voltará. Vigiai, vigiai, vigiai! Mas ninguém quer vigiar. Ninguém quer ter uma vida de vigilância. A porta foi fechada por fora. Ninguém vai entrar, não. Imagina aquele dia as pessoas gritando: Noé, abre-nos a porta, Noé. E agora, Noé? Abre, agora a gente acredita. Agora é tarde. Agora é tarde. Agora, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra. E foram destruídos todos. Todos. Somente ficando Noé e sua família. Um outro exemplo para finalizar. Veja que Mateus também vai falar, né? Tanto Lucas fala como Mateus também fala. Nós temos um outro evento, ainda no livro do Gênesis, e aqui eu encerro essa reflexão que o Espírito Santo me impulsiona a falar. Em Gênesis capítulo 19, que é a história de Ló, em Sodoma e Gomorra. Veja, nos versículo 15, que também é uma tipologia do arrebatamento, no Antigo Testamento, apontando para o arrebatamento, apontando para a preservação dos santos. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Ou seja, a igreja não vai perecer. A igreja não vai perecer. Verdade, irmã Magda. Veja. Foge, levanta-te, apertaram com ele. Ló. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora da cidade, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para ti, para trás, para que toda esta campina escape para o monte, para que não pereças. Veja, na tipologia bíblica, na escatologia bíblica, esse ato dos anjos pegar a mão de Ló, da sua esposa, das suas filhas, e levarem rapidamente para fora, aponta para a retirada rápida da igreja. É por isso que não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de pedir: me perdoa. Não vai dar tempo de fazer um jejum, de se consagrar, de santificar. Você precisa ser santo agora. Irmã Rosa Marquete, bem-vinda. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, deixem um like, por gentileza, tá, irmãos? Preciso muito que os irmãos deixem esse like para fortalecer o trabalho e essa mensagem chegar a mais pessoas. Para que não pereças. Ou seja, a igreja não vai perecer. A igreja não vai sofrer. Deus abençoe, irmã Raquel Duarte. Deus abençoe, minha irmã. Aí nós temos o exemplo de Jó, de Ló. Aí no versículo 22 nós temos aqui: apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Veja, mais uma vez, a destruição só vai acontecer, Ló, quando você sair da cidade. Então, o juízo de Deus só vai chegar na terra, o mundo só vai sofrer as consequências que estão descritas em Apocalipse, concernente à grande tribulação, quando a igreja for retirada. Então, na carta aos Hebreus vai dizer que tudo que foi os eventos que ocorreram no Antigo Testamento é sombra para o Novo, aponta para o Novo. E esse evento aqui, esses 3 eventos sequenciais que eu citei, Enoque, Noé e Ló, esses 3 personagens bíblicos nos apontam
para a tipologia bíblica, cada um deles representa a igreja, com a sua singularidade, evidentemente. Então, nós temos ali Noé, representando a igreja, em um meio de uma geração corrompida, foi achado justo. Nós temos Enoque, o fato de Enoque andar com Deus, Deus o tomou para si, representa a igreja andando com Cristo, andando com Deus, santa, imaculada, Deus o tomará para si. Nós temos o exemplo de Ló, representando em um caos iminente, horas antes da descida da ira de Deus, Deus toma a igreja. Fala também de que a igreja, junto ao Espírito Santo, impede a manifestação real, cruel do anticristo. É bem por aí. Aí nós temos nós temos o exemplo de Elias, que foi levado no céu em redemoinho. Eu podia citar isso aqui, podia me aprofundar. Nós temos, já no Novo Testamento, nós já temos aqui o texto mais célebre, mais forte, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler isso aqui e vou encerrar. Deus abençoe, irmão Cristiano, bem-vindo. Aí nós temos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo. Filipenses, Tessalonicenses, vai nos falar justamente desse evento, que Paulo aqui vai alertar os crentes de Tessalônica, avisando a eles, né? E aí no capítulo 1, versículo 10, é o texto que nos dá sustentação hermenêutica para refutar qualquer ideia de que a igreja passará. Porque qual é o argumento dos pós-tribulacionistas? Eles dizem o seguinte: se Deus não poupou o seu povo judeu da ira, do juízo, sendo levado para a Babilônia, sendo escravo no Egito, Deus vai poupar a igreja? Mas veja, irmãos, a igreja, o tratamento de Jesus com a igreja é diferente do tratamento de Deus para com o povo de Israel. A igreja é a noiva de Cristo que foi comprada com seu sangue. É diferente. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer: e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E que ira futura é essa que Paulo está falando? É o período da grande tribulação. É o grande dia do Senhor que os santos profetas, Amós, Jeremias, Zacarias, profetizaram. O grande dia do Senhor será o dia da prestação de contas. Será o dia da ira de Deus derramada sobre a terra. O período de 7 anos da grande tribulação. E a igreja não estará aqui. Então, isso aqui é só não é nem uma introdução, né? Se a gente for introduzir esse assunto, a gente vai passar a noite aqui. Mas eu vou trazer em breve para os irmãos um estudo mais aprofundado sobre o arrebatamento para leigos. Tem muitos irmãos que não entendem o arrebatamento na visão bíblica pentecostal pré-tribulacionista, qual nós aqui entendemos. Meus irmãos, mais uma vez eu quero mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque o chroma aqui não deixa, mas está aqui a Bíblia, tá? Ó. A Bíblia, chegou as Bíblias, mais Bíblias para o projeto Pão para Todos. Estaremos fazendo um projeto por esses dias. Eu falei para os irmãos o seguinte: irmãos, nós estamos com esse projeto de fazer um culto missionário e entregar 15 cestas básicas. Eu só estou com 4 cestas básicas, eu preciso aí que os irmãos nos enviem mais 11 cestas básicas. O valor está entre R$90 e R$80 cada cesta básica. O irmão que quiser contribuir, envie a sua oferta, está aqui o Pix. As Bíblias já estão aqui comigo, nosso irmão Valdinei já nos enviou, ainda enviou 2 cestas básicas. Então, se os irmãos tiverem interesse de fazer isso, faça isso agora, irmãos. Faça o investimento. São os últimos trabalhos. Não sabe que a gente não fica só aqui atrás de um computador fazendo live. Nós também saímos pregando o evangelho.
anunciando Jesus, colocando uma caixa nas costas, puxando uma caixa, avisando que Jesus está voltando. A nossa missão é essa, são os últimos trabalhos missionários, o mundo está sendo chacoalhado e nós precisamos fazer alguma coisa. Tenho certeza, irmãos, se você sentir no seu coração, de fazer essa oferta, de plantar essa semente, você não vai se arrepender. É uma terra fértil. Nós realmente fazemos a obra de Deus com muito zelo, com muito cuidado, e todos os recursos que chegam a nós são convertidos para a obra missionária. Então, deixa Deus te tocar, deixa Deus tocar no seu coração. Se quiser também fazer parte do membro, né, da comunidade, do clube de membros que nós temos, faça parte. Nossa irmã Magda faz parte. Eu vou agora iniciar uma sequência de estudos escatológicos lá, muito forte. Eu quero que você faça parte, irmão. Você vai pagar ali um valorzinho bem mínimo mesmo, de R$11,90. Acho que é esse o valor que está lá. E você vai ter acesso a e-books exclusivos, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, materiais exclusivos. Então, você, meu irmão, minha irmã, que queira fazer parte desse trabalho, faça parte, invista na obra de Deus, porque Jesus está às portas. É tempo de anunciar que Jesus está voltando. É tempo de estarmos juntos pregando o santo evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Vou deixar vocês aqui com o nosso projeto missionário Pão para Todos. Os irmãos que sentiram o coração, tá bom? Os irmãos também que não conseguiram ter acesso ao e-book, né? Os irmãos que não conseguiram ter acesso ao e-book, os 2 e-books, né? Não está aqui. Mas eu tenho eles aqui no meu celular. Os irmãos tiverem ter acesso a esse e-book, os irmãos falem comigo ou com a minha esposa. Aqui está o Pix. Esse Pix aqui é o número de telefone da minha esposa. Então, os irmãos que contribuírem com uma cesta básica, você pode ir lá e mandar o comprovante e falar para minha esposa para ela enviar o e-book, ela vai enviar com o maior prazer, amor e gratidão, tá bom? Os irmãos que são membros do canal e não receberam também o seu e-book, entre em contato com esse número, que é o número da minha esposa, e você vai falar, irmã, sou membro do canal, quero o meu e-book. Ela vai enviar os 2 e-books para vocês, tá bom? E os irmãos que não são membro, sejam membro por 2 motivos. Um, para contribuir com a obra de Deus. Outro também para você ser um abençoador da obra de Deus e receber esses materiais exclusivos, que eu creio que serão de edificação espiritual para a sua vida. E os irmãos também podem abençoar pelo Superchat, né? Enviando joias. Tudo isso ajuda também a gente gerar recursos para manutenção do veículo, gasolina, compra de bíblias, alimentação das viagens. Às vezes precisamos dormir em algum lugar. Tudo isso é necessário e tudo isso a gente consegue através das doações, dos investimentos dos santos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, irmão Cristiano Eres, a irmã Magda, a irmã Maria Fátima. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, irmã Sandra Brandão, todos os que entraram, todos vocês. Deus abençoe. Vou deixar vocês aqui com um pouquinho do projeto Missionário Pão para Todos. Lembrando que eu estou organizando uma live com o irmão Luciano. Eu creio que sexta-feira, eu e o irmão Luciano vamos estar numa live aqui no canal, falando de coisas relacionadas ao tempo do fim. Vai ser uma live abençoada. O irmão Luciano é um servo de Deus que tem se dedicado também à escatologia e assuntos do tempo do fim. Nós vamos aqui falar de muita coisa interessante. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Amanhã, em nome de Jesus. Agora vos falar de um banco que foi aberto na terra da Palestina, na cidade, no deserto. O dono do grande banco é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o gerente e nós somos os clientes do Banco Universal.
jejum e oração. Temos que depositar. Quem depositar muito pouco vai ganhar. Tem que ser conta corrente e sempre movimentar. Tem muitos que só se lembram na hora do alimento e na hora de deitar. Agora quero falar com quem não está contente. Este banco não se fecha para atender os clientes 24 horas por dia. Funciona diariamente. Vem abrir a sua conta pra você movimentar, nem que seja um novo crente. Como cliente do banco, eu quero te convidar. Venha abrir a sua conta no Banco Universal. Tem correção monetária, o lucro é sensacional. Os juros são creditados ali no livro da vida, junto com o capital. Aqui neste mundo ninguém leva nada, e tudo que temos aqui ficará. Por isso devemos abrir nossas mãos e com o coração e a todos ajudar. E que adianta guardar o bem, às vezes esmola ao pobre negar, mas quando chegarmos lá no tribunal para receber a sentença final, o nosso dinheiro não vai nos salvar. O homem só pensa em guardar o dinheiro. Pensando assim está muito errado. Não pensa em sequer em lavar sua alma, porque está suja de muitos pecados. Mas quando chegar na presença de Deus, os joelhos dos homens deverão tremer, porque não fizeram o que ele mandou. Muitas vezes o pobre ele não ajudou, e agora o dinheiro não vai valer. Você deve ter um tesouro no céu, aonde não pode chegar o ladrão. Assim guardarás bem a tua riqueza para garantir a tua salvação. Você quer abrir uma conta no céu, acende agora um convite especial, porque Jesus Cristo já está voltando. Esta grande porta está te deixando.
sejam pedras, porque Jesus Cristo eu estou seguindo. Mas é através dessas pedras que o lindo castelo estou construindo. Continua tirando pedras para que este castelo não venha parar. Se tu parar de jogar pedras, jamais o castelo irei terminar. Jogue mais pedras, jogue sem parar.